Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queria fazer um videozinho rápido aqui sobre essa questão, uma questão que foi levantada pela irmã nos comentários, muito pertinente até a colocação dela, se nós devemos interceder pelo nosso cônjuge que se encontra em pecado, quando o nosso cônjuge se encontra em pecado. Eu sei que não é o caso de todos, mas é o caso às vezes da maioria, quando a esposa ou o marido se encontra numa situação de pecado, a gente deve interceder por ele. A Bíblia ela é cheia de textos falando de intercessão, falando de oração. Mas eu peguei um texto que ele fala especificamente de intercessão por alguém que está numa situação de pecado, de erro, né? Eu sei que talvez não seja nem a dúvida da irmã Adriane Freitas, mas é uma dúvida que é bem comum, né? A gente vê aí nos fóruns aí de restauração, nos grupos de restauração, essa dúvida é bem comum. E o texto que eu gostaria de falar para os irmãos é o texto de Êxodo 32. Eu vou situar os irmãos no texto e vou falando alguns versículos. O texto diz o seguinte, que Moisés ele sobe para Horebe, ele tinha subido, o contexto era esse, para poder receber do Senhor as tábuas da lei. Ele subiu até o monte Horebe, e ele estando lá no monte, a situação era a seguinte, Moisés ouvindo do Senhor a lei lá no monte Horebe, nisso que ele demorou a descer, a voltar, o povo de Israel pegou Arão, o irmão de Moisés, fez praticamente ele de refém. A palavra fala isso no versículo 1 do capítulo de número 32, que acercou-se de Arão, eles acercaram, eles pegaram Arão ali e mandou Arão, fizeram de Arão ali para poder Arão fazer um ídolo, para Arão construir um ídolo, né? E Arão pegou e disse, olha, arrancai os vossos pendentes, das vossas orelhas, das vossas mulheres e filhas, os vossos pendentes de ouro. E ali ele fez um bezerro de fundição, um bezerro de ouro. A palavra fala que o povo tomou ali aquele bezerro, né, edificou um altar e ficaram ali. No versículo 6 diz que eles seguiram a madrugada inteira oferecendo holocaustos, comendo, bebendo, ali se corrompendo com aquele ídolo. E o Senhor, ele lá do céu, né, ele ali no Horebe, conversando na sua intimidade com Moisés, ele vira para Moisés e diz no versículo 7 do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E é interessante, irmãos, a expressão que Deus usa, porque o teu povo. Naquele momento ali, Israel perde a identidade de povo do Senhor. O Senhor, naquele momento, tamanha ira de Deus, ele já tinha tirado essa expressão, o meu povo. Naquele momento era o teu povo, né? Então, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tenho ordenado. Quer dizer, começou a desobedecer. Aí o Senhor vai no versículo 8 e diz que eles fizeram um bezerro de fundição. E no 9 o Senhor diz assim, eu tenho visto este povo e este que é um povo de dura cerviz, um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consume, farei de ti uma grande nação. Olha que coisa séria. Deus ele ameaça arriscar o nome do povo de Israel, né? Matar aquela geração toda, aquele povo todo, mulheres, crianças, homens, e fazer a partir de Moisés uma nova nação, né? Farei de ti uma grande nação. Olha que coisa tão profunda e tão séria, né? Farei de ti uma grande nação. E aí vem o versículo 11, que é onde a gente mata a questão se devemos interceder por alguém que está em pecado. A palavra diz assim, no versículo 11 do capítulo 32, Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com grande mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e destruí-los na face da terra? Aí agora o versículo 13 é lindo, irmãos. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele podia falar de Isaac e de Jacó, mas ele usa o nome dado a Deus, por Deus a Jacó, que é Israel, que é lutaste com Deus e prevaleceste. Ele diz, lembra-te de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. Né? E ele vai e lembra da promessa, ele lembra da aliança. Olha como que Deus ele não invalida a aliança, mas tem que ter um intercessor. Tem que ter alguém que se ponha na brecha, alguém que interceda, alguém que lembra da aliança. Aqui, Moisés ele se põe na brecha e ele lembra da aliança. Assim, ó, lembra do casamento, da aliança que o Senhor fez comigo, com meu marido. Ele está lá, está em pecado. Né? Minha esposa está lá, está vivendo lá na bagaceira. Mas, Senhor, lembra-te da aliança. O Senhor não invalida a aliança. O Senhor não volta atrás. Ou volta atrás, né? se tiver que voltar atrás, volte atrás de fazer o mal que o Senhor tem determinado. E foi o que Moisés fez. Ele clama ao Senhor no versículo 13, né? Pede ao Senhor para lembrar da aliança, e no versículo 14 a palavra diz assim, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Eu vou ler de novo. Então o Senhor
arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. A oração de Moisés, a intercessão de Moisés em favor de um povo que estava vivendo uma situação de idolatria, estava ali naquele momento se prostituindo, adulterando, porque estava traindo Deus com outro Deus, né, com outros deuses falsos, que eram um bezerro de ouro. E a intercessão de Moisés fez com que a ira de Deus ela se afastasse do povo de Israel, né? Então sim, a gente tem que interceder pelo nosso cônjuge que está opresso, a gente tem que interceder por eles, né? Pedir ao Senhor uma bênção para Deus resgatar. E não só isso, se a gente for pegar um outro texto, o episódio de Ziklag, não sei se os irmãos conhecem, eu vou falar rapidinho a história do episódio de Ziklag. No capítulo de número 30 de 1 Samuel, a palavra fala que Davi ele estava combatendo os filisteus e ele deixou toda a sua família em Ziklag. Ele e os seus valentes deixaram suas famílias em Ziklag, ou seja, o seu exército. Nisso que eles estavam lá combatendo os filisteus, nessa cidade onde estava a sua família, os amalequitas deram nessa cidade, invadiram a cidade, sequestraram a família de Davi, a esposa de Davi, os filhos e as famílias dos valentes de Davi, dos soldados. Quando eles voltaram da batalha contra os filisteus, eles se defrontaram com aquela situação. E eles perguntaram ao Senhor, Davi perguntou se ele devia perseguir os amalequitas e se eles alcançariam. A palavra fala que era caminho de 3 dias, ou seja, a distância de 3 dias de caminhada, né? Ou seja, se tivesse caminhado, chegasse a esse ponto aqui, para Davi chegar a esse mesmo ponto, Davi ia caminhar 3 dias para poder chegar nesse mesmo ponto. Olha também a distância que os amalequitas já estavam de Davi e a sua tropa. E Davi, o Senhor fala, persegue, porque vocês vão rever a família de vocês vão reencontrar a família de vocês, e vai dar tudo certo. E Davi persegue. Irmãos, o grande segredo dessa passagem é o seguinte: embora ele tinha ali a direção do Senhor para perseguir, ele não sabia, obviamente, qual era o caminho que os amalequitas tinham tomado com as suas esposas, suas famílias. O grande segredo, o grande mistério desse texto está no seguinte: Davi ele encontra um egípcio no meio do deserto que foi abandonado pelos amalequitas. Esse egípcio ele era um servo de um dos amalequitas, desses amalequitas que saquearam a cidade de Ziklag e levaram a família de Davi embora junto com a família de seus valentes. Esse amalequita ficou doente e no meio da incursão, retornando da incursão, os amalequitas, esse egípcio, perdão, ele ficou doente e os amalequitas voltando da incursão contra Ziklag, eles abandonaram, esse senhor amalequita abandonou esse serviçal para morrer no meio do deserto. E Davi encontrou com ele. Qualquer um de nós faria o quê? O que você faria se você encontrasse o teu inimigo, aquele que ajudou a sequestrar a tua família, né? Você ia enfiar a espada e ia matar, né? Qualquer um de nós, num revanchismo, faria isso. Mas a Bíblia ela possui valores espirituais que Jesus ele fala lá no Novo Testamento, mas que a gente vê eles sendo aplicados, esses valores sendo aplicados, né, no Antigo Testamento. Como, por exemplo, pagar o mal com o bem, né? Pagar o mal com o bem, retribuir o mal que nos é feito com o bem, dar a outra face. E Davi pega pasta de figo e dá água para aquele egípcio. Aquele egípcio, a palavra diz que ele recobra o ânimo dele. Ele volta, ele estava desfalecendo, provavelmente desmaiando, ele não tinha ali consciência. E quando ele recobra o ânimo dele, ele pega e ele informa exatamente o caminho pelo qual os amalequitas foram. Então, o segredo, Davi ele vai atrás, né? Ele luta contra os amalequitas, ele recupera a sua família, revê a sua família, seus valentes, eles revêem as suas famílias, porém o grande segredo foi o quê? Foi o egípcio, né? O egípcio, que era o inimigo, foi tratar bem o egípcio, né? Ali dar pasta de mel e pasta de figo, perdão, e água para o egípcio. Irmãos, não só devemos orar pelos nossos cônjuges que estão opressos, agora vai doer o ouvido um pouco, hein? Vai doer um pouquinho o nosso ouvido, todos nós. Mas devemos orar pela pessoa que porventura pode estar com eles, né? Se tiver alguém. E muitas das vezes esse egípcio é quem? É aquela pessoa que faz tanto mal a gente, né? Porque ele fez tanto mal a Davi, ele estava lá junto no meio, né? Às vezes esse egípcio ele é a OM, ele é o OH, às vezes o egípcio ele é o familiar nosso ou o familiar do nosso cônjuge que está indo contra a restauração, a pessoa da igreja, né? A pessoa, o vizinho, linguarudo, né? É o egípcio,
o egípcio, a gente orar, a gente tem que orar, né? Tem que pagar um preço por eles também. Esse é o segredo da restauração. Esse é o segredo, tá? É orar pelo cônjuge que está opresso, como Moisés orou lá em Êxodo 33. Ele intercedeu pelo povo e o povo foi livre, recebeu um livramento ali de uma destruição, né? Pagou um preço, porque a palavra fala que o Senhor lançou uma praga sobre Arraial, Moisés e Arão correram com incenso e morreu mais ou menos 14 mil pessoas, mas eles conseguiram conter aquela praga, né? Houve um preço, porém não houve uma destruição, né? O cônjuge ele vai passar pelo deserto dele, mas ele não vai ser destruído por causa da nossa intercessão. A gente tem que orar por eles. E o egípcio é o segredo também para poder alcançar a família, para rever a família. No episódio de Ziclag, lá de 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia mostra isso. O egípcio foi a chave da restauração. O egípcio, às vezes, ele, como eu falei, ele pode ser o M, pode ser o OH, pode ser o familiar. É aquela pessoa que tanto mal nos faz, mas que é uma pessoa que... O que o egípcio ele era do Amalequita? Ele era um servo, né? Então, assim, esse egípcio, ele era o quê? Ele era um escravo do inimigo. Né? Essa pessoa, ela é uma escrava do inimigo. E ela precisa também de uma libertação. Tanto é que o egípcio ele foi liberto. A Bíblia não fala, mas possivelmente ele passou a fazer parte, de repente, até do exército de Davi. Né? Então, assim, ele foi a grande chave da libertação. Então, nós devemos sim orar pelo cônjuge que está opresso e está em pecado. A Bíblia nos dá argumento bíblico total para isso. E devemos orar, e ainda vamos além, devemos orar pelas pessoas que estão nessa situação da restauração, sendo usadas pelo inimigo para poder, como um agente do inimigo, para destruir a nossa família. Devemos orar por elas, pelo bem delas. Bem, irmãos? Fica essa palavra para os irmãos, a todos, a paz de Senhor Jesus.